Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço as tinturas vegetais, que são extratos feitos de plantas que a gente pode utilizar em cosméticos naturais para potencializar o efeito desses cosméticos. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo mostrando como fazer um desodorante natural e teve uma inscrita aqui do canal que me pediu para ensinar a fazer as tinturas vegetais, porque eu utilizei tinturas naquele desodorante, então eu vim aqui ensinar para vocês como que eu produzo essas tinturas. E primeiro de tudo, o que são tinturas, né? As tinturas são extratos obtidos a partir do álcool de cereais, que vai atuar como um solvente, extraindo princípios ativos das plantas que a gente vai colocar em contato com ele. E depois a gente vai poder utilizar esse extrato dentro do nosso cosmético para potencializar o efeito dele. Então nesse vídeo eu vou mostrar uma forma bem simples que vocês podem utilizar em casa mesmo para fazer esses extratos. Vocês vão conseguir reproduzir sem problema nenhum aí na casa de vocês e vão poder utilizar depois esses extratos, seja em cosméticos naturais ou em alguma outra finalidade. Então eu vou passar algumas instruções bem simples aqui e depois em seguida eu já vou mostrar para vocês como fazer na prática. Então nas tinturas vegetais que a gente vai fazer para cosméticos naturais, a gente não vai utilizar água na composição. Geralmente as tinturas que são utilizadas para ingestão, para tratamentos fitoterápicos, elas são tinturas hidroalcoólicas. Então elas contêm uma parte de água e uma parte de álcool. Nas nossas tinturas para cosméticos naturais, a gente vai utilizar somente o álcool de cereais. E esse álcool precisa ser o álcool de cereais, porque ele é mais seguro para a nossa saúde, e ele também precisa ser de uma graduação alcoólica bem alta, então acima de 86%. Esse álcool vocês encontram de forma bem fácil aí em casas de produtos naturais ou mesmo pela internet, Mercado Livre, a gente consegue comprar. Nesse caso, a gente não utiliza água porque a água dentro de um cosmético ela pode causar contaminação. Então, os micro-organismos, as bactérias, os fungos, eles geralmente precisam de água para crescerem, se desenvolverem. Então, a gente evita a utilização de água em qualquer extrato que a gente vai fazer para cosméticos naturais. As plantas que a gente vai utilizar nesse extrato podem ser plantas secas ou frescas, tanto faz, não tem problema nesse caso. Eu já ensinei vocês a fazerem oleatos, que é um outro tipo de extrato vegetal que a gente também pode utilizar em cosméticos naturais, e naquele caso a gente vai sempre optar por plantas secas. Nesse caso, como a gente vai utilizar o álcool de cereais, a gente pode utilizar tanto plantas secas quanto plantas frescas. E agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a tintura então do chá verde, que é rico em polifenóis, que é uma substância que é altamente antioxidante, ela é muito benéfica para o nosso organismo, no combate dos radicais livres e também do envelhecimento precoce. Bom, pessoal, então para fazer a nossa tintura, a gente vai precisar de um frasco de vidro. Aqui eu estou reaproveitando um frasco de óleo de coco, que já está lavado, né, com água e detergente. Aqui na tampa, eu costumo colocar um plástico, assim, para a gente poder fechar esse frasco aqui e não deixar com que a nossa tintura entre em contato com a tampa, porque às vezes essa tampa ela começa a enferrujar, e aí a gente não quer que a nossa tintura entre em contato com essa ferrugem da tampa. Então a gente coloca um plástico aqui e depois fecha. Importante que esse plástico seja novo, né, limpo, higienizado. Aqui a nossa planta, eu vou demonstrar para vocês com o chá verde, que é uma tintura que eu uso bastante para colocar no shampoo sólido Detox, que eu faço para minha marca Fitocosmos. Inclusive, se você não conhece a nossa linha de shampoos sólidos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site para vocês darem uma olhadinha. Eu também vou usar toalha papel para higienizar, né? Eu já higienizei aqui toda a bancada, mas é importante a gente sempre trabalhar com a bancada limpa e higienizada com álcool 70. Aqui eu tenho um álcool 70% que eu passo então na bancada e também no frasco, eu já vou passar para vocês verem. E aqui eu tenho álcool de cereais, 92,8 esse aqui. Então, a gente precisa trabalhar com álcool de cereais e a maior graduação alcoólica que a gente conseguir. Então, esse meu aqui é 92,8, mas vocês podem utilizar acima de 86%. Então, agora eu vou higienizar aqui o meu frasco com álcool 70%. Eu passo sempre a toalha papel. Eu evito utilizar pano, porque por mais que o pano pareça estar o mais limpo possível, a gente nunca sabe se tem alguma contaminação, se a gente conseguiu remover bem na lavagem, né? É sempre importante também a gente utilizar luvas, todo o processo, para garantir a higiene, né? Quando a gente está trabalhando com cosméticos, principalmente cosméticos naturais, o ideal é a gente utilizar sempre luvas. Então, como que a gente vai preparar? A gente vai colocar a nossa planta. Eu costumo trabalhar com plantas secas, mas vocês também podem utilizar plantas frescas, não tem problema. A gente vai colocar aqui no frasco 1/3 da quantidade de tintura que a gente queira fazer de planta. Então, digamos que você queira fazer esse frasco inteiro cheio, você vai colocar mais ou menos aqui assim, né? Divide o frasco em 3 e enche 1/3 de planta
e o restante completa de álcool de cereais. É importante que a nossa planta ela esteja em pedacinhos pequenos, assim, ó, porque se a gente colocar a folha inteira aqui, a gente não tem uma boa superfície de contato para o álcool agir e remover os princípios ativos ali daquela planta, né? Então a gente quer que o álcool atue como um solvente mesmo, tirando os princípios ativos daquela planta. Então quanto mais fina ela tiver, melhor. A gente também não vai trabalhar com a planta muito fininha, porque nesse caso, se ela se transformar num pó, a gente não consegue agitar muito bem esse frasco, ele vai decantar tudo no fundo e a gente não vai conseguir remover os princípios ativos da melhor forma. Então, mais ou menos nesse tamanho aqui já tá ótimo. Bom, tá aqui. Então, como que eu costumo fazer nesses casos? Eu vou olhar aqui a quantidade de planta que deu e eu vou marcar, e aí eu vou colocar 2 marquinhas para cima. Eu tenho até aqui de planta. Então, eu tenho que contar 2 vezes esse tanto para cima de álcool. Então, 1, 2. Eu tenho que encher até aqui de álcool. Eu costumo fazer essa marcação, porque às vezes quando a gente vai colocando o álcool dentro do frasco, as plantas vão subindo e a gente já não tem mais a noção de quanto a gente tem que colocar. Eu vou colocar um plástico aqui, vou tampar. E tá aqui nossa tintura. Então, 1 ou 2 vezes por dia a gente tem que vir aqui agitar esse frasco para fazer com que esse conteúdo se misture e o nosso álcool consiga atingir todas as partes da planta que estão aqui dentro. Outra coisa que é muito importante é a gente colocar uma etiqueta escrito qual é a tintura, se ela é uma tintura hidroalcoólica ou alcoólica. Nesse caso é uma tintura alcoólica. Então eu vou escrever aqui tintura alcoólica de chá verde. Eu vou colocar a data de fabricação. Agora vem a parte difícil, que é tirar a etiqueta com a luva. Missão quase impossível. Agora, a gente precisa deixar essa tintura no escuro por pelo menos 15 dias, para extrair esses princípios ativos. Se a gente não tem um local escuro, a gente pode colocar o frasco dentro de um saquinho de papel, desse jeito, e assim ele vai estar protegido da luz, não tem problema nenhum. Se você quiser deixar em algum local que você enxergue ele diariamente, para você poder agitar ele pelo menos uma vez por dia, né, para lembrar de agitar. Geralmente a forma que eu faço, eu coloco esse papel assim e coloco na minha bancada, num local visível, e assim eu lembro de ir agitando de vez em quando, porque essa agitação ela é importante para auxiliar na extração dos princípios ativos. Aí eu deixo ele aqui por 15 dias, ou pelo menos 30 dias. Se você conseguir aguardar 30 dias, é melhor ainda, porque aí você vai conseguir extrair mais princípios ativos. E depois a gente vai coar essa tintura. Eu costumo utilizar um papel filtro de café mesmo, para coar, porque daí ele consegue reter todos os pedacinhos ali da nossa tintura, né? Se tiver algum pedacinho de planta, não vai passar para o líquido. Mas se você não quiser coar após os 30 dias, você pode deixar a planta dentro do líquido até 6 meses. Eu só não recomendo que você deixe por muito mais tempo que isso, porque aí pode começar a degradar os princípios ativos ali dentro. Então deixa pelo menos 15 dias, o ideal é 30 dias, mas você pode deixar até 6 meses. Depois desse período, então, você filtra e guarda, pode ser num frasco de vidro que seja escuro, ou se você não tiver um frasco de vidro escuro, você vai utilizar essa técnica do saquinho aqui, e vai deixar tudo protegido da luz para não ocorrer a degradação desses princípios ativos. Depois de filtrar, então, essa tintura ela vai ter a validade de até 2 anos, e a gente pode utilizar ela normalmente aí nos nossos cosméticos. E em quais tipos de cosméticos a gente pode utilizar as tinturas, então? Bom, são vários, né? Principalmente a gente utiliza tinturas em pomadas, principalmente pomadas com alguma finalidade para dor ou cicatrização. A gente também pode utilizar elas em desodorantes, cremes, tônicos, produtos capilares e vários outros. Então, como exemplo, eu vou deixar aqui o vídeo onde eu ensinei a fazer o desodorante natural, caso você não tenha visto ainda. Então, esse é um exemplo de aplicação das tinturas em cosméticos naturais. Bom, pessoal, então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês. Se você vai fazer tinturas aí na sua casa, me conta aqui embaixo qual tintura você vai fazer e depois em qual cosmético você vai utilizar essa tintura. E se você gosta desse assunto de cosméticos naturais, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, que eu tô sempre trazendo vídeos novos sobre receitas de cosméticos naturais, plantas medicinais e outros assuntos. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!